púlpito. A todos. É um prazer, né, estar aqui, receber também o convite do nosso irmão. Para aqueles que não sabem, eu também sou membro dessa igreja. Sou membro já há quase 2 anos. E quando eu não estou aqui, eu estou noutra igreja. Então eu agradeço o convite e a oportunidade. E digo a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Nós viemos aqui para louvar, engrandecer e ouvir a voz, que é a coisa mais importante, a voz do nosso Deus. A gente pode ouvir muitas vozes, mas a mais importante é a voz do nosso Deus, né? Também aqueles que estão à distância, né? Hoje nós temos aí 2 igrejas. A igreja maior é a que está do outro lado, conectado. São os novos tempos. Os novos tempos. A pandemia, ela mudou a configuração do mundo. E infelizmente nós tivemos, né, que nos adaptar a essa situação, a esse contexto. E eu quero dizer a você que está aí, na sua sala, em frente ao seu computador, ou ao seu celular, que Deus também te ama, e Ele está com você, com a sua família, com os seus filhos, com os seus entes queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia, o que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Eu tenho dito que se já era difícil a missão de pregar, com a pandemia ficou maior. Porque é uma responsabilidade muito grande. Existem muitas pessoas sofrendo, passando necessidades, conflitos. E a pandemia, ela mudou a vida das pessoas. Não só financeira, mas matrimonial, de relacionamento, de vida cristã, de vida religiosa. A pandemia, ela mexeu com tudo isso. E esse texto, ele diz o seguinte: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de colou aqui minha página. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, nesta noite estamos aqui, Senhor, para
louvar, engrandecer o teu santo nome. Nós estamos aqui em pequeno número de pessoas, mas sabemos que existe um número maior conectado conosco nesse momento. E é por isso que estamos dirigindo essa palavra com o mesmo sentimento, no mesmo tempo, no mesmo momento, em consonância, para pedir a tua proteção, o teu cuidado para com cada um de nós, para com os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas que estão enfermas, algumas estão hospitalizadas, outras em casa, aquelas pessoas que passam necessidade, aquelas pessoas que estão no presídio, aquelas pessoas que estão na rua. Visite cada uma dessas pessoas nesse momento, Senhor. Também nos visite. Derrame o teu Santo Espírito. Nós precisamos, a cada dia, a cada momento, estar unidos contigo. Jesus é o maior dom. Jesus é o dom precioso, é o dom que nós precisamos. É Ele que dá vida, Ele é o pão, Ele é a água, Ele que cura, é Ele que propicia alegria, é Ele que tira toda a nossa tristeza, que nos conforta. E é por isso que nós estamos nesse momento, Senhor, aqui, unidos, em consonância contigo, para entregar a nossa vida a Ti. E dizer que estamos, Senhor, atravessando momentos difíceis. Mas esse é o momento, esse é o tempo. E logo em seguida haverá um novo tempo, um tempo melhor. Um tempo da Tua graça, um tempo da Tua vitória, um tempo da Tua paz, um tempo de amor. É por isso que nesse momento entregamos e dedicamos as nossas vidas e de nossos amigos que estão distantes de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que nós lemos é um texto muito conhecido, né? Muito conhecido, é um texto conhecido de todos. E aí a gente encontra uma palavra muito chave, que é tempo. Tempo. O tempo, ele passa a ser uma ferramenta importantíssima nas nossas vidas, de todos nós. Porque sem o tempo, nós não conseguimos fazer muitas coisas, ou praticamente nada. Tudo requer um tempo. Tudo requer um tempo. Se a gente pegar um exemplo de uma planta, essa planta, você tem a semente e ela tem um tempo certo. Tem um tempo de brotar, tem um tempo de abrir as flores, tem um tempo de florir e tem um tempo também de produzir os seus frutos. Então esse é o tempo. E na nossa vida não é diferente, porque nós temos um tempo de escassez, nós também temos um tempo de bonança. Existe o tempo de tristeza, existe o tempo de alegria, existe o tempo da saúde, existe o tempo da doença. Eu estava olhando hoje, antes de vir para cá, no mundo mais de 2 milhões de pessoas. No Brasil, mais de 200 mil faleceram, perderam as suas vidas. É muita gente. É muita gente. E falando em relação ao tempo, a gente sempre pensa que nós temos 24 horas para a gente fazer as nossas atividades. O tempo de trabalhar, o tempo de estudar,
o tempo de reunir a família. E nós precisamos também de um tempo que é o tempo de vir à igreja, de louvar, de cantar, o tempo de reunir. E eu quero trazer nessa noite, não é um sermão, é uma mensagem, mais um bate-papo, que nós temos na nossa vida, né? Na nossa vida, nós passamos por 3 fases ou 3 tempos. Alguns talvez passam mais tempo numa fase, outro menos tempo, outro mais tempo na outra, mas geralmente todos nós que somos seres humanos, falhos, pecadores, nós passamos por essas 3 fases. A primeira delas é o deserto. É o deserto. O que é um deserto? Vamos pensar um pouquinho nesse ponto geográfico, né? Que é o deserto. Eu estava vendo um documentário e nesse documentário dizia que existem algumas vidas no deserto. Alguns animais ou plantas sobrevivem, nascem, vivem no deserto. E plantas também, seres vivos em geral. Mas essas plantas ou esses animais, eles foram adaptados ao deserto. Porque o deserto, ele representa ausência de vida, ausência de água, ausência de plantas, de sombras. Ele representa escassez. O deserto representa escassez, falta, ausência de alguma coisa. E quando a gente olha para o deserto, a gente vê o quê? Somente uma imensidão de areia. Trazendo essa analogia para o lado espiritual de nossas vidas. O que representa o deserto para nós? O que é o deserto? Espiritualmente falando. O que é o deserto? Escassez, ausência, falta, ausência da presença de Deus, a falta de um relacionamento mais íntimo com Deus, com Jesus, a falta de um contato mais íntimo, um relacionamento mais afetivo, mais próximo com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Esse é o deserto. E é interessante notar que muitas pessoas buscam o deserto. Muitas preferem estar no deserto. Às vezes a gente tem um oásis ali, um conforto, mas nós queremos o deserto. Mas Deus não nos fez para o deserto. Deus, Ele nos fez para a vida. Para a vida. Ele quer que eu viva, Ele quer que você viva. Ele não nos fez para a morte. Eu estava olhando a história de Jacó. Jacó, vocês conhecem, não vou contar em detalhes, né? Eu vou partir aí para o ponto que eu quero. Mas quando Jacó saiu de sua casa, a sua mãe colocou o quê na sua mochilinha? Pão
água e mais uma coisa. Alguém lembra? Azeite. Pão, água e azeite. Aí eu fiquei pensando, mas para que azeite? Azeite não mata a fome, mata a sede? Não. Mas ele levou o azeite. Jacó era um homem de tenda, diferente do seu irmão, que era um caçador, um matador. Jacó não. Era um cozinheiro. Gostava de ficar em sua tenda, cuidando das coisas, né? Da casa. Mas nessa perseguição ele foge, ele sai. E sua mãe preparou esses 3 elementos para ele. Lá no deserto, ele, imagine, perdido no deserto. Perdido. Não é perdido em Caíras, não. Perdido no deserto. Ele come o seu pão, ele bebe a sua água. E o azeite? Ele guardou o azeite. Estava lá. Ele não tocou no azeite. Depois ele tem uma experiência com o anjo. Tudo isso aqui será seu. Aí o que ele faz? Ele pega o azeite e derrama onde? Em cima de uma pedra. O azeite é o lado espiritual da nossa vida. Nós precisamos do pão, nós precisamos da água, nós precisamos do alimento, mas também precisamos do alimento espiritual. Amém? Esse é o azeite que Deus dá para mim e para você. Mas muitos ainda preferem estar no deserto. E Deus chama, fala, não. Aqui está o oásis para você. Lembra de Jesus? Antes do seu ministério? O que aconteceu com ele? Foi aonde? Foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, por Satanás. O que o diabo falou para Jesus? Qual foi a experiência ali? Olha, tá vendo isso aí? Transforma em pães. Você está 40 dias, 40 noites sem comer. Olha, pega, você tem poder, transforma isso em pão e coma. Sacia o seu corpo, as suas células, o seu organismo. Faça isso. Qual foi a resposta de Jesus? Não só de pão. O deserto, meus irmãos. Agora vamos fazer um paralelo. O mundo está passando por um deserto. Estamos no deserto. E as pessoas insensíveis, as pessoas despreocupadas, as pessoas se aproximaram de Deus? Não se aproximaram de Deus. E às vezes eu passei por um deserto. Vocês me veem pregando aqui, ali. Mas no começo da pandemia, se a minha irmã estiver me assistindo, lá em Goiânia, ela sabe do que eu estou dizendo.
eu passei momentos difíceis no começo da pandemia. Momentos difíceis. Fiquei 5 meses fechado, de porta fechada. 5 meses. Sem trabalhar, sem receber salário. 5 meses. Conta para pagar, despesas para pagar. Construindo uma casa. E eu fiquei pensando, se eu, que leio a minha lição todos os dias, leio minhas mensagens todos os dias, eu me balancei, né? Emocionalmente, espiritualmente. E eu fiquei imaginando, e esses jovens que estão por aí, né? Os irmãos, as irmãs, que não derramam azeite, que não medita, que não lê, que não se alimenta espiritualmente. Quantos matrimônios foram desfeitos nessa pandemia? Dentro da igreja, não estou falando de fora da igreja, dentro da igreja. Quantos anciãos perderam as suas vidas nesse período? Líderes de igreja, pastores, professores, irmãos. Não balança? As nossas estruturas? Balança. Balança. Mas qual é a esperança? Qual é a promessa? É que nós passamos pelo deserto. Mas Deus lá na frente, Ele quer nos colocar no monte. Só que antes do monte, nós passamos pelo vale. E o que é um vale? A geografia diz que você tem um monte numa extremidade, no ponto A, um monte num ponto B. E aqui a gente tem uma depressão. Olha só o nome da geografia, que a geografia chama depressão. Aí já diz tudo, né? O vale são momentos que nós passamos sozinhos, de depressão, de tristeza, sem esperança. Nós perdemos isso nesse momento, nesse tempo, que é o tempo do vale, que é o tempo da depressão. Eu quero ler uma passagem bíblica, deixa eu pegar aqui, que está em Êxodo. Se vocês puderem até me ajudar, né, para participar, nós já estamos praticamente terminando, porque nós sabemos que tem horário e não podemos delongar. Êxodo 3, versículo 1. Isso. 3, 1. Êxodo. Isso aí, ok. Esse eu já peguei também. Tudo complicado, né? 3, 1. Vê o que diz aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Muito bem. Moisés, ele estava com o seu rebanho, certo? Com o rebanho. E ele atravessou o deserto, estava atravessando o deserto. Quando ele atravessou o deserto, apareceu o quê?
O que ele viu? Um monte. Aí diz: e Moisés viu, avistou o monte. Às vezes nós estamos no deserto, estamos no vale, mas nós temos que caminhar. Não podemos parar. Eu não sei se você está no deserto ou no vale. Ou possa ser que você já esteja no monte, já passou por essas experiências na sua vida espiritual. É possível. Mas é no monte que Deus quer colocar você. É no monte que Deus quer que você esteja. Ele quer que nós passamos pelo deserto, pelo vale, e caminhemos em direção ao monte. Porque o monte é o lugar da glorificação. Representa a vitória. Representa que nós atravessamos e agora nós alcançamos o quê? A vitória. A vitória. Nessa noite eu quero deixar essa mensagem com você. Quero dizer que nós precisamos atravessar. E sabe como que é o ser humano? Nós nos pegamos as coisas. O deserto é o ponto culminante. É o ponto culminante. É a divisa entre eu confiar em Deus. E sabe quando Deus age na minha vida e na sua vida? Quando tudo passa. Quando eu usei todos os recursos financeiro, tecnológico, meus instrumentos racionais, intelectuais. Sabe, Deus não age aí. Deus, ele vai agir justamente no momento em que você usou todos os seus recursos. É aí que Deus age. É aí que Deus vai agir. Então, quando nós estivermos lá no deserto, nós vamos usar nosso mecanismo, as nossas ferramentas, a nossa tecnologia de pensamento para sair dessa situação. Porque o ser humano é assim. Agora nós estamos nada contra, eu apoio, e se tivesse eu já tinha vacinado. Quero dizer isso, sou claro, já teria ido receber a vacina, já teria ido. Mas nós nos agarramos nas ações humanas. Essa é a questão. Você quer que Deus haja na sua vida? Ajoelhe. A minha experiência que eu venci, ajoelhado. Foi o tempo que eu mais orei na minha vida. Foram os 5 meses que eu fiquei parado em casa. Lá em março, de 2020, até agosto. Porque a gente quer usar os nossos recursos, os nossos mecanismos, as nossas ferramentas, a nossa inteligência. Como sair dessa situação? Nós precisamos entregar a nossa vida totalmente ao nosso Deus. Só Ele é capaz de resolver todos os nossos problemas. Você acredita nisso? Eu acredito. Que Deus nos abençoe nessa noite, abençoe você também que está aí. Que Deus se proteja, que Deus cuide, que você realmente entregue a sua vida a Jesus. É o que Ele mais quer. Em nome de Jesus, amém. Que está
em São João, melhor, vamos primeiro em Eclesiastes, capítulo 11, que está aberto aqui, Eclesiastes 11, 1. Diz, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora vamos em João 16, 33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua vitória. Nós acreditamos nessa vitória. Nós sabemos que ela foi real, ela é real e ela será real em nossas vidas. Que nós possamos tomar posse dessa vitória. Apesar dos conflitos, das dificuldades, dos desertos, dos vales, nós sabemos e temos confiança de que a nossa vitória, ela virá somente através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.